Mas isso não como um fim, né? Isso não pode ser, penso eu que isso não pode ser o fim do processo, ao contrário, a gente tem que ter no horizonte a ruptura disso. Não sei, para a gente pensar um pouquinho, tá? Obrigada. Não, já é tarde. Já é tarde. Estava uma semana. Só uma só pergunta simples e para o Álvaro. Duas perguntas. Mas simples. Mas sim, as perguntas são simples, as respostas não sei. A pergunta é, eu ouvia-te falar na alienação e gostava que desenvolvesse um pouco mais o conceito, porque eu receio que, por exemplo, em Portugal, quando alguma classe baixa ascendeu mais ao consumo, isso foi bastante criticado por parte da classe alta, que no fundo viu que os seus espaços estavam a ser invadidos por outros. A chegada ao restaurante, mais automóveis, o acesso até ao avião, não é? E eu pergunto-me se esse acesso ao consumo é alienação ou é mais liberdade, é mais capacidade de escolha, é mais felicidade, mesmo que possa não ser o que nós achamos que devia ser a felicidade dos outros. Então, gostava que esclarecesse um pouco mais este conceito de alienação, se não é algo, diria, um academismo que pode ser perturbador da valorização da diversidade. Isto junta-se a outra pergunta, que é esta, a proposta da leitura que fizeste de Karl Marx, que me ocorreu a ideia do que é ser esquerda nos Estados Unidos, onde ser de esquerda nos Estados Unidos é ser liberal, não neoliberal, ok? Não neoliberal, mas liberal, no sentido de valorizar muito a autonomia de cada um. É disso que falas? É de uma diminuição do Estado e do aumento da autonomia individual de cada um? Não neoliberal, mas liberal? Gostava que esclarecesses. Acho que começa com a Beatriz, né? Depois foi o... Não, a gente vai um pouquinho, não vai avançar demais, porque não pode avançar demais por causa do horário. Porque na verdade, às 7 horas tem um outro evento aqui. Então a gente não pode avançar muito. Vocês foram... Ela tem uns 10 minutos, então vamos lá. 2 minutos. Bia, vamos lá. Microfone. Pronto. A gente pode continuar essa conversa também tomando um vinho lá em cima. Considerando o volume de perguntas, eu vou passar muito brevemente. Com relação a... Vou começar com essa questão que é mais objetiva. Com relação ao que eu falava que era novidade, eu estava falando dos fundos de investimento em participação. Né? Os fundos de investimento imobiliário, eu acho que eles já estão bem disseminados. E no Brasil, o que é curioso é que, ao contrário da maioria da nossa produção imobiliária, que é produção privada, os fundos de investimento imobiliário são para aluguéis. E o que eu acho que é novo aqui no Brasil é que hoje os fundos de investimento imobiliário estão em tudo, estão em escola, estão em colégio, portanto, estão em todos os lugares. Ainda muito concentrado, mas já disseminado pelas grandes metrópoles. O que é novo é o fundo de investimento de participação, porque traz uma maior participação do capital financeiro sobre empresas, no sentido de girar, multiplicar e sair mais rapidamente numa atuação que é muito típica desse capital financeiro. Algumas questões passaram pela questão da governança, né, regulação urbanística. Eu ia falar que o que me assusta, talvez, hoje, nas escolas de arquitetura, é uma formação alienadora, já que eu fui chamada e fugi um pouco da questão da alienação. A discussão de recuperação de mais-valia se difunde, pelo menos nas escolas de arquitetura, como um mantra e com uma capacidade de financiar toda a cidade. O que a gente tem de concreto e que é interessante, quem defende esses instrumentos no Brasil, eles são
teóricos e quase etéreos, porque você não chega em nenhum exemplo onde minimamente o Estado conseguiu recuperar efetivamente essas mais-valias. Elas são muito residuais e se criou para o Estado uma estrutura em que ele não consegue mais nem reinvestir, porque ele não tem como comprar terrenos nessa cidade tão cara. Eu creio até que a gente está passando do momento até desses instrumentos de mais-valia para uma promoção de uma reestruturação financeirizada, uma vez que em quase todos os planos diretores, a parceria público-privada, e aí entendida como a legislação específica do Brasil sobre o assunto, ela está sendo inserida em todos os planejamentos urbanos, embora não tenha sido nunca uma trajetória de discussão no âmbito urbano, ela se colocou no âmbito regional, mas ela está caindo, e se estão colocando, isso é muito claro em São Paulo, e isso vai se reproduzir para as outras cidades, a ideia de fundos de investimento imobiliário como gestores de reestruturação de determinadas áreas. Então, essa é uma conversa muito complexa, eu acho que a gente pode continuar em seguida para dar espaço. Sobre a questão da ideia de periferização, e aí também respondendo uma questão da Eleonora, o que ficou claro já desde o meu trabalho de Fortaleza é a ideia que, com a centralização do capital, há a necessidade de uma valorização de uma reprodução de volumes muito grandes de capital. Isso significa áreas muito grandes. E essas áreas muito grandes não existem mais nos centros das cidades. Existem um processo de reestruturação. Daí a ideia dos tecidos industriais se tornarem tão centrais nessas cidades como resquícios dentro dessas cidades. Mas vai ser fora das cidades que essas áreas vão acontecer. Agora, vão acontecer de maneira generalizada? Não. Partindo das estruturas extremamente desiguais da nossa cidade, elas vão ser muito seletivas, quer dizer, vão acontecer em áreas mais afastadas, mas vão estar de alguma maneira pendurado em alguma grande autoestrada, pendurado em alguma linha ferroviária, de acordo com a escassez dessa infraestrutura. Então, portanto, há de forma muito pontual, até porque quando se vai para municípios mais periféricos, a capacidade institucional é muito reduzida, né? Há de maneira muito pontual algumas negociações, mas de uma forma geral, um aspecto que me parece central, que é o tamanho de quadras e lotes, isso está sendo completamente aceito, portanto, é esse modelo que se dissemina. E aí vem uma questão que eu acho que sempre nos retorna, que é a discussão de uma fragilidade muito grande em estruturas de gestão metropolitana. Portanto, a ideia de competitividade, e para esses municípios é sempre muito bom receber esses empreendimentos imobiliários. Aí a questão da Isabel, passando bem rapidamente, acho que no Brasil o residencial, principalmente para compra, propriedade privada ainda é muito relevante, né? E ali talvez eu coloque um dado concreto que ilustra esse movimento de espoliação imobiliária. E creio até que a valorização, embora seja difícil mensurar, foi muito maior nessas áreas periféricas onde a população ascende, porque é nessas áreas onde não havia praticamente mercado, porque havia uma produção muito mais incipiente, então a valorização é menor. Eu acho que faltam dados para mostrar a diversidade, e ali talvez é uma ilustração bastante simplificada disso que eu quis colocar. Eu vou encerrar aqui para dar tempo para os colegas. Obrigada. Bom, rápido, eu vou pontuar algumas coisas. O papel do Estado local, não vou identificar quem fez a pergunta, mas eu vou tentar falar de modo geral. O Estado local ele também se apropria desse processo todo, né? A faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, né? As prefeituras locais, elas acabam tomando para si como se fosse política pública e apresentam isso como política pública. Agora, na campanha eleitoral, inclusive, né? Aparece muito, foram tantas casas entregues para a população, exatamente a faixa 1. Né? Então, primeiro, aparece como política pública, não aparece os agentes que estão por trás, e apresenta-se como um grande cenário em que o protagonista é o Estado e a prefeitura, o prefeito, ele se legitima como tal. Então, essa é uma questão. A questão da governança. No caso de Belém, o nosso primeiro plano diretor, né, de fato, municipal, foi do início da década de 90. E ele tinha, aliás, ele foi considerado um dos melhores do Brasil, porque ele tinha todos os instrumentos antes mesmo do Estatuto da Cidade. Né? E
nem ZEIS, nem solo criado, nada foi implementado. Então, o que mostra que a governança, quer dizer, não passa por uma questão da estrutura burocrática do Estado, mas se trata também de lutas de classe, de lutas de interesse. Né? Até porque o solo criado, por exemplo, que seria uma forma de combater a especulação das imobiliárias nas áreas mais centrais, foi anulado e não foi colocado como lei. Então aparece no plano diretor e houve um lobby, né, de articulação dos vereadores com as incorporadoras que anularam o solo criado, ou anularam a outorga onerosa. Então me parece que a mudança, né, que a gente pensa muito, né, nessa ideia de transformação, ela não tem dúvida, ela se dá no âmbito das lutas do movimento social. Né? A grande questão como eu mostrei para vocês, o descenso, né, a desarticulação do movimento social acompanha a reestruturação metropolitana. Né? E para mim isso é parte de um processo da produção alienadora da cidade. Né, através de cooptações, né, de governos de esquerda que inclusive contribuem para isso, né, infelizmente. Né. As formas participativas, eu acho que apesar de todos os problemas que elas apresentam, elas são ganhos, a gente não pode abrir mão delas, agora tem que recompor esse formato de participação e fazer com que essa participação não apenas seja a legitimação do poder local, mas seja principalmente uma forma de empoderamento dos movimentos sociais. E a questão da resistência, né, eu volto a colocar o exemplo da comunidade do Bacatal. Eu acho que esse, para mim, no caso de Belém, tem acompanhado através de audiências públicas e tudo, essa comunidade é uma das melhores formas de pensar a utopia do direito à cidade. Primeiro porque eles não pensam a propriedade privada. A propriedade é patrimonial. Segundo, porque eles resguardam, eu diria, recursos que são deles, mas que ajudam também e contribuem para pensar a dinâmica metropolitana, porque em grande parte essa comunidade, ela abastece as feiras existentes na região metropolitana de Belém com produtos como farinha, como frutas, enfim, uma série de coisas. Então, acho que é um bom exemplo de como apesar, né, dessa homogeneização, dessa desarticulação e dessa reestruturação urbana que cerca essa comunidade, ela também sinaliza para outras formas, para outras maneiras de pensar a cidade que não seja essa que está colocada como padrão, como hegemonia. Né? Claro que é uma coisa pontual, diferenciada, mas eu acho que a gente pode extrair lições daí. Né? E acompanhando essa comunidade, um dos grandes problemas que eles enfrentam é exatamente com os vizinhos que incomodam, que são vizinhos, do ponto de vista da classe social, né, muito parecido com eles. E a gente tem tentado conversar, né, e mostrar quanto as causas, as demandas, elas são comuns. Então, muito mais do que reforçar o conflito que é estabelecido e que é projetado como se fossem os ilegais e os legais, né? A cidade formal, a cidade não formal, ou a cidade artificial e a reserva natural, quer dizer, muito mais do que isso, é preciso pensar quais são os pontos em comuns, quais são as demandas que são colocadas para o entorno dessa comunidade, para que possa encampar e, de fato, empoderar os movimentos sociais numa luta que seja comum. Esse diálogo que tem estabelecido, a gente acha que tem havido uma certa resposta positiva, no sentido de enfrentar as questões, não como polos diferentes, mas como lutas que são engajadas dentro do mesmo polo que enfrentam essas formas de homogeneização, de padronização, de negação da vida em comunidade, da solidariedade mais orgânica. É isso. Eu acho, Cândido, que realmente eu não estou falando daquela mesma cidade, não. Né? Quando ele falava de uma outra cidade. Agora, eu também acho que a gente não deve abandonar nenhuma possibilidade de luta.
né? E a gente não pode partir para um debate que não, se isso aqui é dentro do que existe, então não serve. Só que a gente está dentro do que existe, né? E eu acho que a luta tem que incorporar isso, embora eu saiba que é para ultrapassar isso. E aí não era isso que eu estava falando, se eu falei mal, né? Mas eu não estava falando disso não. Outra coisa também é que a gente, e aí eu já conversando um pouquinho, né, com a Isabel, é claro que são coisas, são diferentes, e eu estava falando do jogo de poder, né, que são totalmente desiguais, mas a gente precisa efetivamente investir nisso, né, porque se nós não investirmos nisso, nós também não vamos mudar absolutamente nada, a gente vai ficar falando aqui dentro para nós mesmos, né, então isso é um problema, e eu acho que talvez a gente tenha que se sentir mais desafiado para pensar em estratégias para tornar essas pessoas com mais voz. E aí eu acho que a gente tem que fazer esse papel também. É o nosso papel. Muitas vezes a gente se satisfaz só em conversar entre nós, o que é muito bom, né? Isso é maravilhoso. Mas eu acho que a gente tem que pensar também como dar voz a essas pessoas. Confesso que eu também não sei muito bem, não. A gente fica brigando com isso, né? E certa vez eu estava fazendo uma pesquisa, a gente organizando pessoas e falando, não, porque vocês... Não, é que a gente não participa porque o Estado marca as reuniões justamente na hora que a gente está trabalhando. E aí foi uma grande luta para achar uma hora em que eles pudessem estar lá. E se marcou uma hora, né, que era a hora que eles quiseram, que eles definiram, e no dia da reunião eles não estavam lá. E quem estava? Os empresários. Eles sempre vão. Né? Então, eu acho que também tem que haver essa conscientização nossa de eu sou parte da transformação. Isso não é fácil, é um processo. E como é um processo, eu acho que a gente não pode abrir mão de nenhuma das possibilidades de luta, não é nenhuma delas. Agora, Alberto, isso aqui isso é uma maldade, a gente pode conversar aqui durante horas. Né? Na verdade, a gente não tem uma semana para conversar, mas eu acho que é muito curioso, né? Porque de alguma maneira, quando eu estou falando aqui, resgatando essa ideia do Marx, eu estou resgatando uma ideia, aliás, deixa eu falar antes de outra coisa, da questão da alienação. Aconteceu uma situação muito curiosa aqui nessa universidade. Eu não vou dizer quem foi a pessoa, mas aconteceu uma história que saiu, inclusive nos jornais, né? Uma professora da universidade, ela pegou e postou uma foto, né, no Facebook, blá, dizendo assim, olha só que coisa, é isso que dá o bolsa isso, o bolsa aquilo. Olha só esse aeroporto, agora parece até que a gente está na rodoviária. Aí tirou foto de uma pessoa, né, com uma camisa de malha, uma bermuda e chinelo dentro do aeroporto. Né? Então, isso é realmente um problema. Né? Eu acho que, eu não sou eu que digo isso, né, mas a Mariana Chauí, ela uma vez falou que a classe média é terrível, porque ela morre de medo de ser pobre, porque ela está muito mais perto do pobre. Né? O rico vai ser sempre rico. O Eike Batista faliu, disseram isso. Faliu e está rico. Continua rico. Agora, a classe média morre de medo de ser parecida com o pobre. Então, ela mira a classe alta. Né? E aí eu acho que essa aproximação, de alguma maneira, eu espero que não seja essa... Nós não estamos pensando assim, né? Mas isso é um fato. Agora, quanto à questão, né, do Marx ali, eu brinquei de sonhos e utopia, né? O subitem era isso. Na verdade, é uma instigação para pensar a ultrapassar isso que nós temos. Então, é uma utopia de verdade, de fato diferente, algo novo, onde a participação do cidadão não seja apenas dentro daqueles moldes estabelecidos pelo Estado, né? Ou seja, um orçamento participativo, ou seja, é a ideia de construção de um sentido de participação em que as funções, que era isso que Marx dizia, né? As funções de gestão, elas passam a ser atividades cidadãs.
Então, todas as pessoas teriam, em determinado momento, essa atividade, e exerceriam essas atividades. É claro que o Marx está descrevendo isso há 170 anos. Né? Evidentemente, isso é apenas uma provocação para a gente refletir sobre que possibilidades e até que ponto isso não seria algo interessante que a gente pudesse ajustar para alguma coisa, para pensar uma participação de uma outra maneira. Né? Foi uma provocação, na verdade. Né? E eu acho que esse discurso de que, de alguma maneira, se assemelha ao discurso liberal, muitas vezes esse é um risco, de fato. É um risco, de fato. Né? E não tenha dúvida. Eu acho que o objetivo fim é diferente. Talvez isso aqui mude tudo, né, o objetivo fim, né, mas eu acho que aproxima de alguma maneira assim, tá? Gente, muito obrigado, né, a gente tinha muita coisa. Acho que agora, merecidamente, a gente vai pegar o elevador aqui em frente, subir, né, vamos para o último andar, depois subir uma escadinha e chegar ali em cima, que nós vamos ter um coquetelzinho, com um vinhozinho, né, e um bom papo.